Você sabia que, pela legislação de trânsito, o condutor deve parar no sinal amarelo e não apenas no sinal vermelho? Caso você não saiba, deve estar se perguntando: peraí, e se eu avançar o sinal amarelo, estarei sujeito a algum tipo de multa? Bom, é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Considerando a tabela 3.1 do Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica, que é o volume 5 dos Manuais Brasileiros de Sinalização, perceba que a cor vermelha indica a proibição do direito de passagem, o verde indica a permissão do direito de passagem e o amarelo indica o término do direito de passagem. Qual deve ser a ação do usuário? O condutor deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Ou seja, por mais que muitas pessoas acreditem que no semáforo, quando estiver no foco amarelo, a pessoa pode acelerar mais um pouquinho para poder passar, na verdade o Código de Trânsito estabelece que o condutor não deve fazer isso e sim imobilizar o veículo, reduzir para imobilizar o veículo. Mas você viu que ali há uma ressalva. Mas ele pode continuar no sentido que está, se houver alguma chance de resultar em perigo. E aí, por exemplo, ele está falando, quando você olha no retrovisor e tem um veículo colado muito atrás. Sim, existe essa ressalva, e eu vou falar mais lá na frente, caso a pessoa não tenha nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de perigo, e mesmo assim insista, vai ser ou não será autuado? Mas antes eu gostaria de explicar se, de fato, esse manual de sinalização semafórica tem força de lei, porque muita gente diz assim, não, mas só valeria se isso estivesse escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Bom, para responder essa questão, a gente vai ver que existem vários artigos no Código de Trânsito que requerem, precisam e podem ser regulamentados posteriormente por resolução do CONTRAN. A gente vai ver especificamente no caso de sinalização o que está previsto no artigo 80 do Código de Trânsito. O que é que diz lá? O artigo 80 é o primeiro artigo do capítulo 7 que fala da sinalização de trânsito, onde define: sempre que necessário será colocada ao longo da via sinalização prevista neste código e em legislação complementar, ou seja, manual de sinalização é uma legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Diante dessa afirmação, sim, essas resoluções que regulamentam o que está previsto no Código de Trânsito têm sim força de lei. Mas ainda fica aquela questão: avançando no sinal amarelo, estará cometendo infração? Bom, vamos ver o que diz o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Este artigo foi alterado há pouco tempo, em 2020, entrou em vigor em 2021 e diz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44A deste Código, infração gravíssima. Perceba que a infração é do avanço do sinal vermelho. Não se fala em nenhum momento do sinal na cor amarela. E é aí que você deve estar dizendo o seguinte: então tudo bem. Apesar do Código de Trânsito dizer que não pode avançar no sinal amarelo, ele não estará cometendo infração de trânsito. Bom, é muito importante a gente entender que do amarelo para o vermelho vai haver essa transição. E onde o veículo está nesta transição pode definir quando será considerado infração de trânsito. E aí, a gente vai para onde para tirar essa dúvida? A gente vai para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, onde fala justamente quando é que se vai se considerar se foi ou não foi avanço. Na transição do amarelo para o vermelho, onde é que o veículo tem que estar para ser considerado infração ou onde ele tem que estar para não ser considerado infração. Vamos para o manual. Essa aqui é a ficha de fiscalização do artigo 208, justamente avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Ele traz algumas informações aqui e traz neste campo, quando autuar semáforo efetivamente no vermelho, no início da passagem pela linha de retenção. E ele complementa aqui, mesmo que não complete o movimento, tenha
transposto a linha de retenção na fase vermelha, parando na área de cruzamento ou sobre a faixa de pedestres, será considerado o avanço do sinal vermelho. Dessa forma, a infração vai ser caracterizada na mudança do amarelo para o vermelho se ele estiver passando sobre a linha de retenção. Mas, de fato, o avanço por si só do sinal amarelo, por mais que não constitua infração de trânsito de forma direta, o avanço tem que ser no vermelho, é muito importante introjetar esta regra de, no amarelo, eu reduzo a velocidade e não passo por uma questão de segurança, o que é muito mais importante do que o valor de qualquer multa. Agora, no final desse vídeo, eu deixo alguns outros vídeos aqui relacionados a esse tema. Por exemplo, qual o tempo do sinal amarelo? Quanto tempo ele precisa antes dele ficar vermelho? Será que a regra de avançar o sinal vermelho não vai ser infração se eu pegar a direita? É igual a que temos lá nos Estados Unidos? Então, nesses vídeos aqui, você pode conferir essas regras.